Bom dia, gente. Graça e paz. Estamos aqui com mais um programa Café com o Pastor. Hoje com a participação especial do Paulo. Tá? O Paulo é o psicólogo que a gente uma vez nós citamos no programa Sexualidade, né? Ele que tem um trabalho muito bacana com jovens, né, Paulo? Sim. Bom dia a todos. Obrigado, Arthur, pastor, pelo convite. Sim, eu atuo já pela psicologia desde 2014, então desenvolvo um trabalho ali com adultos, com crianças e alguns adolescentes, mas mais voltado para o adulto hoje, na questão da saúde e dos relacionamentos. Bacana. Pastor? Muito bom dia, graça e paz para todos. Estamos aqui hoje com reforço de peso, né? Como o Arthur disse, daí Paulo, psicólogo, colega, né? Somos colegas e já de antemão queremos agradecer. O programa hoje está sendo transmitido da casa dos nossos irmãos Eliezer e Juliana. Então que Deus possa abençoar essa família, que Deus possa abençoar esse lar. E como sempre falamos para vocês, se você quiser, nós podemos gravar um programa ou transmitir um programa também do seu lar, da sua residência, ok? Estamos aqui e vamos ver qual que é o desafio para hoje. Glória a Deus. Roda a vinheta. Vem com a gente. Bom, gente, hoje programa especial, eu acho que para o cônjuge, né, pastor? Para o casal, nós vamos falar sobre esse livro aqui, As 5 Linguagens do Amor. Vamos conversar sobre as linguagens do amor e talvez você que não entenda, né, não tenha achado que o amor ali talvez tenha esfriado, vai uma dica. Quem sabe dá para melhorar? Dá para melhorar? Com toda certeza. Com certeza. Toda certeza. Eu li algumas coisas, né? Não cheguei a ler o livro, mas li bastante coisas aqui sobre o livro, sobre o tema que é citado. Tem também PDF, se vocês quiserem procurar na internet, também vocês vão conseguir achar. E vamos lá, vou fazer algumas perguntas aqui, hoje fazer uma rodada, pode ser? Eu faço uma rodada, começo do Paulo pro pastor, depois do pastor pro Paulo. Ótimo. E a gente vai rodando. Isso aí. Então vamos lá, primeira coisa, o que é a linguagem do amor? Paulo. Bom, o Gary Chapman, ele vai falar que é a forma como a gente consegue encher o nosso tanque do amor, né? Algumas pessoas, elas querem ser amadas e algumas querem amar outras, né? E aí o Gary Chapman cria esse estudo que fala que todos nós, desde a nossa infância, desenvolvemos uma certa forma de entender o amor, né? E aí ele vai criar 5 linguagens que são as formas mais comuns que todas as pessoas em todo o mundo vão entender o amor. Essas são as 5 linguagens do amor. É a forma com que você se sente amado e a forma que você se sente valorizado. Legal, pastor? Einstein, né? Dentro das suas grandes frases, as grandes frases que ele deixou pra gente meditar, ele vai dizer que se você sempre fizer a mesma coisa, você sempre vai ter o mesmo resultado. Se você quiser um resultado diferente, você tem que fazer algo diferente. E aí, até muito bem colocado pelo Paulo, é como se fosse um tanque, e o tanque você tem que estar abastecendo. As linguagens do amor é isso. Então, se eu deixar que meu casamento vire uma rotina, as 5 linguagens do amor, ele vai impedir que isso aconteça. Porque eu vou estar sempre reabastecendo esse tanque. Você entendeu? Eu vou estar sempre reabastecendo. E a linguagem do amor é algo tão eclético, algo tão diverso, né, que você pode trabalhar as 5 linguagens e sempre vai estar renovando esse tanque, sempre vai estar enchendo esse tanque. Ele vai impedir a mesmice do casamento, ele vai impedir até mesmo a rotina, ok? Então vai ajudar muito. E o que a Bíblia fala sobre essas linguagens? A gente tem algum respaldo sobre isso dentro da palavra de Deus? O que você acha, pastor? Olha, nós vamos encontrar na Bíblia, quase todos os questionamentos a gente encontra a resposta na Bíblia. Eu costumo dizer que a verdadeira ciência, ela não afasta da Bíblia. A verdadeira ciência não afasta da Bíblia, né?
Então nós vamos encontrar assim, na Bíblia tem algo escrito sobre as 5 linguagens do amor, especificamente falando? Não, mas nós vamos encontrar as 5 linguagens do amor dentro da Bíblia, inserida no contexto bíblico. Nós vamos encontrá-las ali. Não assim de um modo específico, mas a prática do dia a dia, prática de vida, prática até mesmo do cristianismo, você vai encontrar 5 linguagens. E Paulo, quer completar? Eu concordo muito com o que o pastor falou, e ele disse de uma forma muito bem que a gente tem que pensar que hoje as 5 linguagens do amor é uma prática para que você melhore o seu casamento, o seu relacionamento. E a Bíblia nos traz isso. A Bíblia nos traz orientações de práticas e virtudes que melhoram a nossa forma de ver o mundo, de se relacionar com o mundo e de se relacionar com o outro, né? Então, quando o pastor fala que a gente encontra isso dentro da Bíblia, não exatamente as 5, mas essas práticas, a gente fala desse mesmo campo, de comportamentos que podem melhorar a nossa forma de relacionar com o outro e com o mundo. Depois do que vocês estão falando, né, vem uma outra pergunta aqui que eu não coloquei no contexto aqui dessa reunião, né, mas que eu queria saber, por exemplo, então, as 5 linguagens do amor talvez eu possa usar com outras pessoas também, não só com o cônjuge. Ou qual a opinião de vocês sobre isso? Porque, por exemplo, eu tenho um filho, um exemplo, e eu talvez tenha que ter também uma linguagem de amor. Seria a 5 ou poderia ter alguma outra, né? Porque muitas das coisas que eu li sobre os 5 linguagens, às vezes eu vejo que é muito próximo do que a gente deveria ser com alguém, né? Sim. Exatamente. Deixa eu te falar. Paulo, ele vai... tem várias cartas, mas uma das principais que Paulo vai fazer é as 2 cartas a Timóteo. Nas cartas a Timóteo, o que Paulo faz? Ele dá orientação, porque Timóteo era um jovem pastor. Ele era um pastor muito jovem, ele tinha apenas 30 anos, né? Quando ele começou a pastorear uma das maiores igrejas que existia na terra, que é a igreja de Éfeso. Estima-se que ela tinha mais de 500 mil membros. Então, um jovem pastor, né? Tem gente que vai falar de 1 milhão de membros, entendeu? Então, ele dá orientação. Como que você trata as moças jovens? Como que você trata os rapazes jovens? Como que você trata o adulto? Como que você trata a senhora? Como que você trata o senhor? Pai, como que trata os filhos? Filhos, como que trata os pais? Ele vai falar isso na carta, então ele vai dando essas orientações. As mulheres idosas, seja assim com ela. Como as moças, você trata como se fosse a sua irmã e vai dando as orientações. Então ele vai falar. O interessante, Arthur, é que são as 5 linguagens do amor. Hoje nós estamos abordando o casamento, o matrimônio. Mas é a linguagem do amor, não é a linguagem do amor no casamento. Entende? Então foi muito interessante a sua pergunta. Então, com qualquer nível de relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, a linguagem do amor é extremamente importante. Mais para frente eu vou dar um exemplo do meu filho mais velho, como que eu fiz com ele, né? Aí você vai entender. Sim. Como o pastor disse, nós estamos falando do amor, não somente do amor conjugal, né? A gente tem que pensar que nós temos hoje o amor, aí pela terminologia grega, né? O amor filhos, que são o amor entre irmãos, o amor entre os amigos, né? Então, a gente tem que pensar nisso. E já que todos têm essa linguagem de amor e que é uma prática com que você faz com que o outro se sinta amado, né? Então, sim, é possível usar essas linguagens com todas as pessoas. No entanto, se você que está nos assistindo não leu, eu convido a ler o livro, você vai ver que há um desafio que é identificar essas linguagens também. E a gente só consegue identificar a partir do momento que a gente tem uma intimidade, uma proximidade, e aí eu não falo de uma intimidade conjugal somente, mas uma intimidade de convivência para poder identificar o outro, a linguagem do amor do outro também. Legal. Paulo, complementando, completa para mim. É possível falar essa linguagem ou é algo assim que é totalmente obscuro? Eu preciso de técnicas, eu preciso de talvez ser psicólogo? O que você acha? Não, é totalmente possível. O Gary Chapman, ele tem uma ideia, a forma com que ele estrutura o texto, qualquer pessoa consegue ler e entender. E eu aconselho muito que seja uma leitura acompanhada, né? Se você está aí, o seu cônjuge,
o seu namorado, a sua namorada, é uma leitura extremamente fácil, extremamente didática, então você entende muito facilmente e ele dá muitos exemplos, né? Então é uma leitura acessível a todos, não é obscura, você não precisa ser psicólogo, ser psicanalista, né, para entender. O que você precisa é simplesmente ler e entender isso, se entregar ao texto, né? Ele é muito tranquilo nesse sentido. E aí, pastor? Outra coisa, hoje eu falei, né, a respeito disso, eu já falei aqui, eu vou completar um pouquinho. Quando nós fizemos o primeiro programa, que foi sobre divórcio e novo casamento, logo em seguida surgiu a demanda de fazermos os motivos que temos para não nos divorciarmos, né? E aí, o último motivo que eu coloco você tem certeza que já fez de tudo para salvar o seu casamento? Você tem absolutamente certeza que já fez de tudo? Estamos aí com uma dica. O que você pode fazer para salvar o seu casamento? Então, as 5 linguagens do amor, ela é importante nesse sentido. Agora, muitas vezes a gente já não quer mais, já perdeu o interesse. Então, assim, olha, para mim é algo inadmissível eu acabar com o meu casamento. Mas ele também, do jeito que tá impossível para mim, né? Você está disposto a fazer mais uma coisa? Porque o que eu digo, gente? Se vocês quiserem saber a importância que algo tem para Deus, qual a importância que uma instituição ou alguma coisa tem para Deus? Olha, qual a importância que o inimigo dá para isso? Que o diabo dá para isso? Quanto mais importância o diabo dá para um segmento, é porque aquilo é mais importante para Deus, porque ele é adversário. Então as 3 coisas contra as quais ele mais luta é o casamento, a igreja e a família. E é disso que nós estamos falando. Por quê? Nota que o Café com o Pastor, a maioria deles tem sido voltado para essa questão, divórcio, novo casamento, motivos para não divorciar e tantas coisas assim. Há mais de 15 anos... Sexualidade, né, pastor? Sexualidade, exatamente, muito bem lembrado. Então, voltado para isso aí. Então, há mais de 15 anos que todo 4º domingo do mês eu prego sobre relacionamento familiar. Por quê? Porque isso é muito importante. E é uma coisa que atinge muitas pessoas. O relacionamento atinge demais, né? Então, talvez ela vai ser a mãe de todos os traumas, o relacionamento. E, assim, vou fazer uma pergunta, vocês, psicólogo, psicanalista, né? Eu não sei se tem muito disso, mas talvez vocês tratem muitas pessoas que teve algum problema do relacionamento dos pais dentro do relacionamento dele, né? Sim, um reflexo, sim, uma coisa que veio agir muito ruim na vida dele. Como o pastor falou, a família é o seu primeiro mundo. Se nós temos famílias ali disfuncionais, famílias que têm algumas coisas que não são saudáveis para um adulto, isso vai refletir na criança e esse trauma ele vai ser internalizado, vai ser passado, né? Mas tem uma coisa também que o pastor citou anteriormente, né? Quando a gente fala de divórcio, de relacionamento, quando o relacionamento não vai bem, muitas coisas também não vai bem, né? Isso vai refletir em toda a nossa vida, porque os nossos relacionamentos são muito importantes pra gente. É uma condição fundamental para a nossa vida. E quando o pastor faz essa pergunta, e é uma pergunta muito séria, você já fez de tudo pelo seu casamento? O Gary Chapman ele traz um capítulo também sobre isso, e ele propõe mais uma coisa para uma pessoa, porque normalmente a gente quer desistir porque as nossas expectativas não estão sendo atendidas. Né? Ou seja, em outras palavras, eu não estou me sentindo amado por tal pessoa, logo a gente pensa que não há amor. Mas às vezes a gente não se sente amado pela nossa linguagem do amor. Né? E aí entender porque às vezes a pessoa está nos amando pela linguagem de amor dela, que não é a nossa, isso gera um conflito nos relacionamentos, um conflito na comunicação, e isso vai sendo passado para a nossa vida, né? A gente vai repetindo, quando o pastor falou do Einstein, que a gente repete os nossos comportamentos, sai esperando novos resultados, os novos resultados não vêm, porque são regras tão inflexíveis, que não estão trazendo resultado e a gente ainda insiste nessas regras. Então, quando a gente pensa em relacionamentos hoje, a gente tem que pensar nessa flexibilidade também de saber. Quando a gente entende as linguagens e entende o comportamento do outro, a gente tem uma visão diferente também dessas relações, né? E esse não se sentir amado, o que o Gary Chapman propõe é que
a gente não está sendo amado pela nossa linguagem. Não é que o outro não nos ama, é que ele só não sabe nos amar da maneira que a gente precisa. E, inclusive, isso aí, você perguntou se reflete, né? Completando, dentro da abordagem psicanalítica, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Qualquer vício que você pensar que a pessoa tenha, pode ser cigarro, bebida, droga, jogos, pornografia, qualquer vício, um cafezinho, a pessoa tem um vício. Por que essa pessoa é viciada? Dentro da abordagem psicanalítica. Todos os vícios têm as suas particularidades, mas esses dois motivos estão presentes em todos os vícios que você pensar. E talvez sejam as causas principais dos vícios. Um trauma de infância, não resolvido, não elaborado. Então eu tenho um trauma na infância que não foi elaborado e eu nunca me senti amado na vida. Agora existe uma diferença entre eu saber que eu sou amado e eu me sentir amado. Aí é que está o problema. Eu sei que a minha mãe me ama, eu sei que meu pai me ama, eu sei que meus irmãos me amam, eu sei que a minha esposa, meu esposo me ama, mas eu não consigo me sentir amado. Aí, quando nós falamos é que vai interferir em todas as áreas da vida, essas duas são as principais causas de qualquer vício. Você trabalhou o trauma da pessoa, né, e essa autoestima dele, ou mostra para ele que ele é amado, a pessoa ama, mas não na linguagem que ele queria. Você começa a resolver, você começa a elaborar o problema. Interessante. Isso é muito interessante. Pastor, no programa que a gente teve da outra vez, né, sobre, eu não lembro se foi os 17 motivos para você não se divorciar, ou se foi o divórcio e o novo casamento, ou se foi sexualidade, eu não lembro qual dos programas. Mas eu me recordo que a gente falou que o casamento não é pra gente ser feliz, né? Eu lembro que até na época eu te questionei e falei assim, tudo bem, pastor, a gente não é fora, né, fora das câmeras, depois a gente conversando, eu te perguntei, pastor, tudo bem, o casamento não é pra ser feliz, mas também casamento, eu não devo ser infeliz num casamento, né? Então, eu pensando agora, tudo bem, eu não tenho que casar pensando em ser feliz, mas fazer o outro feliz. Exatamente. E essas talvez seriam as ferramentas que eu tenho que utilizar para fazer o outro feliz e tem que ter uma contrapartida também, né? Tô errado em pensar assim? Uma via de duas mãos, entendeu? Uma via de duas mãos. Eu não sou feliz no meu casamento, isso aí tem como resolver, estamos dando uma ferramenta para isso. É de mão dupla, então os dois sem querer lutar para isso, né? Agora, quando eu digo, né, e é a Bíblia que diz, não sou eu, a gente sabe uma sociedade extremamente machista, a sociedade oriental, né? E esse texto foi escrito 1500 anos antes de Cristo, por Moisés. Então, quando o homem se casar, durante um ano ele está livre de obrigações. Ele não vai servir ao exército e ele nem vai trabalhar. Ele vai ficar um ano em casa aprendendo a fazer a mulher feliz. Aprendendo. Quando a Bíblia fala do homem, logicamente para a mulher ainda era pior. A mulher que tinha que aprender mesmo a fazer o homem. Então, ela fala do homem, porque a Bíblia não cita muito mulheres. Com realidade, era muito machista, né? A cultura, até hoje, é oriental. Então, assim, durante um ano, você está livre de todas as suas obrigações. Você tem que, preste atenção, aprender a fazer o seu cônjuge feliz. Olha aí. Entendeu? Então, o que eu vejo muito hoje é egoísmo, é o hedonismo, é a busca do meu prazer, né? Então, eu costumo dizer que tem uns hinos antigos, né, que as pessoas utilizam esses hinos ungidos, abençoados mesmo. Por exemplo, eu te recriei só para o meu prazer, não é isso? Né? Eu quero você como eu quero, né? Eu quero, tira essa bermuda, faz cara de mistério, eu quero você como eu quero. Eu te recriei só para o meu prazer. Então você vai ver um egoísmo muito grande, um egocentrismo, e você vai ver usei a palavra agora e fugiu aqui. Você vai ver um hedonismo muito grande no meio disso aí. Entende? Não pode ser assim. Eu costumo dizer que você não pode entrar numa relação pensando em si mesmo. Você tem que entrar numa relação pensando no outro, que é o que o pastor acabou de dizer, assim. Nada funciona quando você pensa... Você falou esse negócio, agora eu tô pensando que como que é difícil. Mas não é difícil... Porque você entra numa relação é porque você achou... Por exemplo, eu vi em você algo que eu gostei em você. Então é porque eu gostei.
Caramba, putz, a gente nunca entra com esse pensamento que você falou. A gente nunca entra numa relação pensando nisso. Nossa, eu quero fazer tudo pra aquela, né? A gente quer assim, nossa, aquela pessoa me agradou de alguma forma, né? Me encheu os olhos, me apeteceu, né? Me deu prazer, né? Mas hoje, num casamento, numa relação conjugal, ela não funciona se você não está disposto a não falar mal do seu cônjuge. Não é difícil, Arthur. São pequenas práticas que mudam cotidianamente as nossas relações, né? Quando a gente fala em fazer tudo pelo outro, não é você ser escravo do outro, né? Você se subjugar em relação ao outro. Mas é simples, são pequenas práticas como não falar mal do seu cônjuge, não falar mal dos seus filhos, né? Não ficar implicando com coisas pequenas, isso melhora muito a relação, né? Você criar um ambiente em que você possa conversar com o outro, em que vocês possam ter um momento que seja prazeroso, né? O tempo de qualidade, uma das linguagens do amor fala disso, que é ter um tempo para o outro, para prestar atenção no outro, para conversar. Às vezes, por exemplo, lá em casa, um momento bom que eu tenho com a minha esposa é eu picando as verduras para ela na hora da janta e a gente está conversando. Entende? Isso é um pequeno momento, dura o que? 10, 15 minutos, mas agrega em muito nas relações. E tem uma questão que é uma lei da física, que é natural, é da vida, é do mundo. Para toda ação existe uma reação. Quando você começa a se dedicar ao outro, quando você começa a fazer essas coisas, não falar mal do outro, a elogiar, a contribuir nas tarefas, a ajudar, a conversar, a dedicar um tempo. Não é falar assim, você está fazendo algo errado, mas entender como foi o dia daquela pessoa. Naturalmente aquela pessoa vai começar a entender que está existindo uma mudança. E essa mudança ela vai querer também participar, que é o que a gente na psicologia chama de comunicação assertiva. Ou seja, você cria um ambiente onde há um diálogo, há trocas equivalentes. À medida que você dá, você vai receber. É muito difícil porque nós somos acostumados a querer receber o tempo inteiro. Mas a partir do momento que a gente começa a se doar mais um pouco, e não é fazer de tudo para que a pessoa se subjugar, como eu disse, mas pequenas atitudes de, às vezes, estar ali no momento bom com a pessoa, sem uma TV ligada, sem uma série ligada, tá só você e aquela pessoa, não precisa ser num restaurante chique, né? Mas às vezes sentada na escada da sua casa, olhando a lua, ou fazendo alguma coisa e conversando, isso agrega muito nas relações. Outra coisa, Arthur, também quando a gente tratou dos 17 motivos que a gente não deve se divorciar, um deles eu falei isso. Uma utopia, você achar que casa amando. Você não casa amando, entendeu? Você casa porque está apaixonado. E a paixão é egoísta, ela pensa só nela. Aí eu falei, você vai aprender o amor depois de casado, né? E o que é a palavra? É ágape. Então é algo sacrificial, incondicional. Então, enquanto eu estiver apaixonado, eu não consigo. E se isso não virar amor, é que as pessoas acham que fica... Agora, o que nós falamos, né? Para que você possa entender o ágape, gente, para que você possa entender, eu estou disposto a me sacrificar incondicionalmente por alguém, até por aquele que eu sou inimigo dele. Porque o amor, né, o ágape, ele não é um sentimento, é uma decisão. O que a Torá fala? O que o Pentateuco fala? Eu estou passando pela rua e eu tenho um arqui-inimigo. Aí eu vi um jumento dele, um bezerro dele que caiu numa vala. Eu vou lá, salvo aquele animal, bato na porta dele e falo assim, o animal estava caído numa vala, ele já ia morrer, eu salvei o animal e te entreguei. Eu não preciso gostar dele. Entendeu? O amor são atitudes. Então, falando do outro lado. E dentro do casamento? Você não pode ter atitude com a pessoa que você gosta, que não é sua inimiga? Verdade. Entendeu o que eu estou te falando? Então, são ações, são atitudes. E são pequenas ações. Volto a dizer, isso é tão forte, é tão amplo, tão vasto, né? Que eu digo, você tem certeza que você já fez de tudo para salvar o seu relacionamento? Quando eu falo que a gente molda o nosso dia a dia pelo egoísmo, pelo egocentrismo e pelo hedonismo. Peraí, e o outro?
e o ágape, e o incondicional, sabe? E o sacrificial em prol do bem-estar do outro. Vocês não são inimigos, vocês são pais e filhos, vocês são irmãos, são marido e mulher, não é inimigo, gente. Como é que pode inimigo viver da mesma Você casa, entendeu né? como é que é? Então é o seguinte, são práticas e tão simples, são práticas tão simples e que vai fazer uma diferença tão grande no relacionamento. O Paulo deu um exemplo, eu quero pedir licença para dar um exemplo também. Eu, como psicanalista, eu tenho pacientes todos os dias e praticamente o dia inteiro. Um dia eu cheguei em casa para almoçar, a minha esposa não estava bem. Eu cancelei os 2 próximos pacientes, chamei ela, deitei na cama, eu deitei ela no meu peito e falei, vamos conversar, o que está acontecendo, o que você precisa? Falei com os pacientes, olha aqui, eu estou com um problema com a minha esposa, eu vou cancelar com você. Ah, mas o meu caso, hoje eu estava precisando de falar com você, hoje eu vou cancelar, eu estou precisando de ouvir minha esposa. Deitei ela no meu peito e ela foi falando quais eram as angústias, quais os problemas dela. Entende? É isso, são atitudes. E são tão simples que nada impede que eu faça essas atitudes. Qualquer um pode fazer. Tem um fato curioso sobre a paixão. Um estudioso foi fazer pegou alguns casais em momentos de início de relacionamento, fez um estudo biológico, né, dos hormônios, aí notou-se que as pupilas se dilatam, você libera mais endorfina, noradrenalina, e são neurotransmissores que dão muito prazer, e o prazer ele tem uma função que é anestesiar o nosso corpo, né, diante do mundo, diante das dificuldades. E aí o estudioso intitulou o estado da paixão, Gary Chapman até fala disso, como um estado de debilidade mental. Você não consegue raciocinar direito, você não tem toda a sua capacidade crítica ali no momento da paixão, né? A paixão é fundamental para o relacionamento? Sim, ela é fundamental, porque tudo começa por isso, né? Mas chega uma hora que você começa a ver o que realmente são as coisas, e aí é que entra a atitude que o pastor falou, né? Então, é um fato curioso em relação à paixão, que é essa coisa de ser intitulado como estado de debilidade mental pelo que causa no nosso corpo. Então, só que completando, olha para você ver, eu já estava pensando em falar isso, a gente está aqui em comunhão. O grego patos, que a gente fala patologia, então logia é estudo e patos ele vai ter algum significado: sofrimento, paixão, sentimento e colapso temporal das faculdades mentais. Olha aí. Então você fala, isso é uma patologia. Então é algo que está trazendo um sofrimento, paixão, sentimentos negativos e colapso temporal das faculdades mentais. Por que nós falamos? É a sexta-feira da paixão de Cristo. Sexta-feira do sofrimento. Paixão é sofrimento, é do grego patos. Olha aí. Então preste atenção. Então, Arthur, se me permite, eu estou vendo aqui, o Arthur é casado recentemente, ainda não tem um ano não, né, Arthur? Não, tem 4 meses, casado fresco. Casado 4 meses. Casado 4 meses aqui. Essa é uma fase boa. Aqui, aí, gente, eu gosto de ver essa disciplina na pessoa, que eu mais o Paulo estamos conversando, e se você pudesse, o Arthur tá virado para mim, ver os semblantes nele, a cara dele conta-se que o corpo fala, né? O corpo fala. Ele tá assim, putz, eu tô fazendo tudo errado. A cara dele é assim, cara, eu tenho que mudar muita coisa. A cara dele tá contando isso pra gente. Verdade. E pastor, até falando uma coisa que você falou, acho que foi no 17 motivos, né? Que você falou assim, não adianta você falar que ama, você tem que demonstrar. A pessoa quer se sentir amada. Aí, entende? Então é maravilhoso, gente, falar desse assunto. Espero que tenha muito casal aí de namorados que esteja assistindo esse programa de hoje, que eu acho que vai ser muito construtivo para vocês. A gente chegou aqui no final desse programa e continua no próximo, amém? Só falar um pouquinho, né, de quais são as 5 linguagens que o pessoal possa entender e buscar. Não, a gente vai falar no próximo programa. Vamos criar essa expectativa. A gente já quer tudo de uma vez, né? Então. Vamos por partes. Então, como diria Jack Estripador, vamos por partes. Então eu te vejo lá, gente, pastor. Aqui, olha, aguardamos vocês, e é sempre importante, sempre no final de cada programa, eu sempre digo isso. Você já se inscreveu no nosso canal? Nós precisamos que você se inscreva. Toque também no sininho para que você possa receber notificações todas as vezes que postarmos conteúdos como esse.
é muito importante que você deixe o seu like, deixe também os seus comentários. E nos comentários, sabe o que é importante? Você pode deixar dúvidas, perguntas e até sugestões para outros programas também. Isso é muito importante para a gente. Outra coisa, compartilhe com aquelas pessoas a quem você ama. Então esse compartilhamento é extremamente importante para nós. Um beijo no seu coração e venha conosco para as 5 linguagens do amor no próximo programa. Fique com Deus. Gente, quero agradecer pelo convite e só fazer um rememorando. Nós estamos falando do amor enquanto uma prática, né? Então, quando a gente fala das 5 linguagens do amor, nós estamos falando de comportamentos e atitudes necessárias. Então, a gente espera que você possa entender e buscar junto conosco aqui quais são essas práticas que podem mudar a sua vida. Amém. Graças e paz. Até o próximo programa.